concurseiro! Olá, concurseira! Como vai essa força? Está chegando a hora, concurso da Prefeitura de Cabedelo, próximo domingo. E aqui você tem mais uma Rota das 11. E eu trouxe questões inéditas para revisar com vocês acontecimentos que marcaram 2019 e início de 2020. Vamos lá! A primeira questão aí na tela. Nem todas as consequências estão claras, já que esta é a primeira vez que alguém abandona o bloco econômico desde sua criação em 93. Lembrando que o Tratado de Maastricht, 1991, define a criação da União Europeia e essa homologação ocorre em 93, conforme o texto. Mas já há previsões do impacto na economia, na política e na sociedade, tanto no Reino Unido quanto na Europa. A polêmica começou em junho de 2016, quando os britânicos votaram por romper com a União Europeia, o chamado Brexit, fusão das palavras saída e britânica em inglês. O resultado expôs uma rixa entre diferentes segmentos da população e causou a queda do primeiro-ministro David Cameron. Também, além de David Cameron, também caiu Theresa May. Então você tem justamente, mais uma vez, eu abordando com vocês a saída da Grã-Bretanha, a saída aí do Reino Unido, do Brexit. Então, é uma questão bacana, questão que foi aplicada em um concurso agora há pouco, em 2020. Então, vamos lá, Embora as consequências da saída do Reino Unido não estejam claras, a conclusão desse processo implicaria uma série de possíveis desdobramentos no Reino Unido, entre os quais está o A. Eu falei para vocês da relação da Irlanda do Norte, a situação da Irlanda, os conflitos religiosos, mas também tem questões econômicas. Letra A, fim da circulação da libra esterlina no território do Reino Unido. Não, afinal, a libra esterlina é a moeda, do Reino Unido, essa moeda que você pode conseguir aqui no Brasil, na Paraíba, desde que você vá a uma casa de câmbio. Então, continua valendo, a moeda oficial, a libra, que é mais valiosa que o próprio euro, e você tem justamente, se você pegar a cotação agora, da libra, você vai verificar o valor que está bastante elevado. Letra B, renegociação de tarifas comerciais com os demais países do bloco. Sim, a letra B é a correta, porque com a saída do Reino Unido e agora os privilégios, que os países membros possuem na União Europeia. Com a saída, como ficarão essas transações comerciais? Afinal, a Inglaterra é uma das maiores potências da Europa. Então, isso vem implicar também, vem trazer prejuízos para a própria Inglaterra e também para a União Europeia. Na verdade, nessa saída, do ponto de vista econômico, político, não é nem algo bom para a Inglaterra, nem algo bom para a União Europeia. Claro que os ingleses decidiram sair da União Europeia por esse discurso, não, estamos mantendo, sustentando muitos países europeus, enfim, porque aí a União Europeia é aquele acordo de livre circulação de bens, capitais, pessoas, e aí tem também aquele critério da xenofobia, uma série de elementos que implicaram na saída da Inglaterra, a saída do Reino Unido. Questão 1, letra B de bola. A letra C, proibição da circulação de britânicos em países da União Europeia. Não há essa proibição. E diminuição da autonomia britânica para firmar acordos comerciais, não. A saída justamente foi para muitos, um caminho para que a Inglaterra, para que os britânicos tivessem justamente esta autonomia. Questão 1, letra B de bola. Vamos aí para a Rota 2. A condenação de líderes separatistas da Catalunha, nesta segunda-feira, gerou uma série de protestos na comunidade autônoma, com o epicentro em Barcelona, onde os atos bloqueiam o El Prat, o principal aeroporto da cidade. Os Mossos, policial
ou a polícia catalã atacaram uma parte dos manifestantes que tentaram ultrapassar uma barreira policial. A ação foi convocada pela plataforma Tsunami Democrático, que distribuiu no aeroporto, né, cartões de embarque falsos e convocou a população a ir até o local. Mais uma vez, a prova de conhecimentos gerais da Prefeitura de Cabedelo e no próprio edital, né, tem uma dica para que você acompanhe acontecimentos que são divulgados ou que foram divulgados em diversas mídias. Então, esse noticiário é uma fonte para ser trabalhada na prova. E essa fonte a ser trabalhada, você vai encontrar lá embaixo. Então, é importante também ler a fonte. A Banca Educa tem esse costume, tem esse hábito, né? Extrair aí de sites de notícias como o UOL ou o G1 e, a partir do fragmento daquela notícia, abordar o tema. Então, o tema aqui fala de uma situação, você que gosta de futebol, concurseiro, tem aquela rivalidade no futebol entre Barcelona e Real Madrid. E se você perceber, as cores do Barcelona faz alusão justamente à Catalunha, que luta pela separação. Então, a origem do conflito de que trata o texto está no desejo de emancipação existente em uma região do território espanhol, essa região, né, chamada Basca, né, o País Basco, esse desejo aí dessa separação. A letra B é comportamento violento da polícia catalã contra os manifestantes franceses, não. Letra C, autoritarismo dos Mossos em relação à condenação de separatistas argelinos, também não. E letra D, combate à distribuição de cartões de embarque falsos pelo aplicativo do governo. Não, só fica a letra A origem desse conflito é justamente o desejo da separação da Catalunha, e aí tem um destaque para Barcelona do restante do país, do restante da Espanha. Questão 2, veja só, aqui envolve conflitos internacionais, aqui envolve políticas internacionais. Questão 2, letra A. Ah, professor, mas uma questão dessa é uma questão difícil. Como eu falei, conhecimentos gerais, há uma vastidão de temas, de conteúdos, de acontecimentos, por isso que ter calma. Veja que o próprio texto deu uma indicação do que se tratava, né? Da questão da separação. A questão 2, letra A, vamos para a questão 3, mais uma vez, fragmento de uma notícia, e aí você tem a fonte aí, né? A origem desse fragmento, conforme a pesquisa da demanda turística internacional no Brasil, divulgada pelo Ministério do Turismo, Uberlândia concentrou em 2018 6,2% de todas as viagens de negócios, eventos e convenções realizadas por estrangeiros em Minas Gerais no ano passado. O desemprego se manteve no mesmo de 2017 e foi maior que o registro em 2016, quando a procura representou 5,7% dos destinos mineiros apurados. Na categoria Outros Motivos, que eles consideram os turismos, né, de negócios e lazer. O município também figura na segunda posição estadual. Então, aqui um modelo interessante, porque a banca pode colocar aqui Cabedelo. Cabedelo, que é uma cidade turística, e o turismo é importantíssimo, né, para o PIB da cidade. Então, considerando esse contexto, assinala as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas. Aqui vamos trazer uma visão mais ampla em relação ao turismo, tá? Questão 3. De acordo com a pesquisa da demanda turística internacional no Brasil, divulgada pelo Ministério do Turismo, Uberlândia ocupa a segunda posição como destino de negócios, eventos e convenções em Minas Gerais. Então aqui só para a gente exercitar, isso já está no texto, tá? Isso já está no texto, então de boa. Então se liga que na prova também pode aparecer aqui a referência Cabedelo, aí você olha o texto, que ele já dá um indicativo. Afinal, a questão vai ser fundamentada, boa parte vai ser fundamentada justamente nesse fragmento de texto de reportagem. Por quê? O 2. A cidade conta com o maior e mais moderno aeroporto do estado de Minas.
gerais e com estradas inteiramente pavimentadas e bem sinalizadas, que garantem a circulação de pessoas e mercadorias de maneira rápida e segura. Não, né? Porque aí você tem justamente em BH referência em circulação de bens, mercadorias, pessoas. Então aqui só foi um exemplo, né, de como pode cair na prova uma questão fazendo referência a Cabedelo, ao turismo, essa visão mais ampla. Questão 3, você tem um verdadeiro e a segunda falsa. Vamos para a questão 4, aqui esportes e muitos eventos esportivos ameaçados em 2020 devido justamente ao coronavírus. Nesta terça-feira, nesta quarta-feira, né, a Organização Mundial de Saúde classificou e trouxe a percepção de que, de fato, é uma pandemia mundial. Então, essa classificação agora para a pandemia do coronavírus, do Covid-19, que pode cair, uma vez que final de 2019, virado agora para 2020, você tem justamente essa proliferação, o noticiário pegando cada vez mais forte nesse tema. Então, questão 4, há ameaça sim, né, de não ocorrer os Jogos Olímpicos 2020, e a questão trata sobre isso, né, a realização dos Jogos Olímpicos, que vamos verificar ainda hoje na Rota das 11, tá? E vamos agora para a questão 4. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, deu poucas esperanças a quem reivindica um espaço para o esportes nas Olimpíadas. Não podemos ter o programa olímpico um jogo que promova a violência. Olha a justificativa do presidente do Comitê Olímpico, né? Disse ele, eles, do nosso ponto de vista, são contraditórios aos valores olímpicos e, portanto, não podem ser aceitos. Considerando esse contexto, analisa as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas. A primeira proposição, ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, os chamados esportes não serão aceitos nas Olimpíadas 2020 em Tóquio, que tem a ameaça de não ocorrer devido aí, né, como falei, ao coronavírus. Então, porque, segundo o presidente do Comitê Olímpico Internacional, há uma barreira crucial que está impedindo as competições de videogames de ganharem espaço nas Olimpíadas, a violência. Então aí você tem justamente a primeira proposição está falsa, porque não houve a introdução de jogos videogames, essas competições, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, mas a argumentação do presidente do Comitê Olímpico está verdadeira, porque justamente diante da violência ele não quer introduzir esse tipo de modalidade nas Olimpíadas. Então, questão 4, letra D de dado, afirmativa 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A questão 5, o Papa Francisco, ao se reunir com bispos do mundo inteiro para discutir o combate à pedofilia, um drama da Igreja Católica, né, afirmou que esse fenômeno escandaloso compromete a autoridade moral e a credibilidade ética da Igreja. Segundo o pontífice, a desumanidade desse fenômeno em nível mundial se torna ainda mais grave e escandalosa na Igreja, porque está em contraste com sua autoridade moral e sua credibilidade ética. De acordo com o Papa, a Igreja seguirá 8 diretrizes: tutela das crianças, seriedade impecável, com a garantia de que a Santa Sé não poupará esforços para entregar criminosos à justiça, uma verdadeira purificação, sem cair na armadilha de acuar ou de acusar os outros, melhorar a formação para o sacerdócio, reforçar as linhas guia das conferências episcopais, acompanhar as pessoas abusadas, se empenhar no mundo digital e enfrentar o turismo sexual. Boas palavras, mais uma vez, do Papa Francisco. Ao afirmar que pedofilia compromete a autoridade moral e a credibilidade ética da Igreja, o pontífice reconhece que, letra A, os acusados de pedofilia são hereges e, por isso, devem ser presos e excomungados. Aqui seria mais uma justificativa fundamentalista, religiosa,
só que ele justamente quer entregar à justiça aqueles que cometerem esses crimes. Letra B, os membros da igreja são os únicos capazes de combater a pedofilia. Não, total que ele vai recorrer à justiça. Letra C, a má formação para o sacerdócio é a principal responsável pela existência da pedofilia. Não tem como você associar esses crimes, essa má formação sacerdotal. A letra D, né, é correta. A pedofilia é cometida também por membros da igreja, apesar de ser vista como um pecado. Você tem justamente esses escândalos que marcam a Igreja Católica. Questão 5, letra D de dado. A questão 6, olha só, tem no edital, concurso cabedelo, atualidades regionais. Um tema favorito. O tema favorito é justamente o óleo, né, que gerou aí toda uma crise ambiental no Nordeste. E justamente a questão 6 trata desse desastre ambiental. O Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a União. Até hoje não sabemos, né, a origem desse óleo, por omissão no desastre das manchas de óleo no Nordeste. A Procuradoria pede que em 24 horas seja colocado em ação o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em água. Segundo o MPF, trata-se do maior desastre ambiental da história do litoral brasileiro, em termos de extensão. Para a Procuradoria, a União está sendo omissa por protelar medidas protetivas e não atuar de forma articulada na região atingida pelos vazamentos. A situação descrita na notícia tem provocado muito debate acerca das responsabilidades no processo de preservação ambiental. Nesse contexto, são ações que, obrigatórias ou não, colaboram com a proteção dos ecossistemas. Exceto, então aqui vamos ter 3 obrigações, uma não. Então, a questão 6, corte de investimentos públicos e iniciativas comprometidas com a conscientização ambiental. Isso colabora com uma ação para preservar o meio ambiente? Não, porque esse corte vem trazer prejuízo. A letra B, limpeza manual das praias. Vocês acompanharam imagens, pessoas, talvez você participou dessa limpeza, né? Efetuadas por turistas, habitantes e trabalhadores das áreas afetadas. Letra C, fortalecimento da legislação ambiental visando a responsabilização efetiva de agentes degradantes. E a letra D, aumento da fiscalização dos órgãos responsáveis a fim de apurar falhas administrativas. Então, a questão pede aquela alternativa que não vem justamente colaborar para a proteção do ecossistema. Letra A, se o governo justamente vem diminuir, vem cortar investimentos públicos, isso vem de fato prejudicar a preservação do meio ambiente. E olha que esse governo, você acompanha, né? Gerou muitas desconfianças em relação ao Ministério do Meio Ambiente e, de fato, é um ministério débil e é bastante criticado. É só verificar a quantidade de empresas que deixaram de investir por causa dessa falta de comprometimento com as questões ambientais. Questão 7. Recentemente, falou-se muito sobre algumas doenças virais. Agora estamos falando do coronavírus, né? O nome oficial Covid-19, que tem se propagado no Brasil, como a febre chikungunya e o Zika vírus. A respeito delas, pode-se afirmar que, letra A, Zika vírus tem essa denominação por ter sido descoberto no Brasil e seu nome é proveniente de uma gíria da juventude brasileira. Não, né? Letra B, ambas as doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, embora a chikungunya, né, possa também ser transmitida através do contato íntimo das pessoas infectadas. Não, né? O sétimo fica a letra correta, a letra C. Recentemente se observou a relação entre casos de microcefalia de recém-nascidos, né, e a contaminação da gestante pelo Zika vírus. Então, essa relação da microcefalia com o Zika vírus. Letra C é a letra correta.
A questão 8, vamos agora para a questão 8, nesse ritmo, né? Falta pouco, né? Faltam poucos dias para o concurso Cabedelo. Questão 8, ao longo dos últimos 4 anos e meio, mais de 200 mil sírios perderam suas vidas no conflito entre tropas leais ao presidente Bashar al-Assad e as forças de oposição. Então aí você tem mais uma vez aqueles conflitos étnico-raciais. A Banca Educa já trabalhou isso em provas de concursos. Questão 8 fica a letra D, né? O crescimento de grupos jihadistas, aqueles radicais, como o ISIS, né? O Estado Islâmico, deu uma dimensão maior ao conflito. Questão 8, letra D de dado. Vamos para a questão 9, essa é fácil, né? Questão 9, qual país poderá ter o cancelamento dos jogos, né? Mas qual país, ou qual é o país onde ocorrerão os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020? Tóquio fica onde, pessoal? Na China, letra A, na Índia, letra B, na Rússia, letra C ou no Japão? Japão, né? Então, questão 9, letra D de dado. Vamos para a questão 10. A ministra alemã do Meio Ambiente, Svenja Schulze, defendeu que seu país continue apoiando a preservação da Amazônia, mas que não deve ficar dando dinheiro se os índices mostram um aumento no desmate. O atual ministro do Meio Ambiente, que gerou, como eu falei, né, conflitos, uma série de divergências no final de 2019, inclusive com a ministra alemã, o atual ministro do Meio Ambiente do Brasil é Blairo Maggi Ricardo Salles, né? Letra B de bola, uma série de denúncias contra ele, mas ele continua lá, né? À frente do ministério. Letra B de bola, Ricardo Salles. A questão 11, olha, aqui foi da Banca Educa, viu? Essa questão. Filme longa que, dirigidos pelos pernambucanos Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho, conquistou a competição internacional Cinemates. O Cinemates, né? Assinala a alternativa correta, letra A, Bacurau, né? Bacurau que fez um grande sucesso desse criativo, né, inteligentíssimo Kleber Mendonça Filho, junto com Juliano Dornelles. Questão da banca, né? Educa, questão 11, letra A. Assim encerramos mais uma Rota das 11 e amanhã tem mais, nessa programação especial, porque aqui você sabe, concurseiro disciplinado será aprovado, concurso Cabedelo.